O meu irmão acredita que na mesma idade também deu um pouquinho de trabalho para minha mãe. Hoje meu irmão é pastor. Aleluia! Glória a Deus. E assim, não desistam, persistam. Vocês devem persistir, porque a oração, muitos podem imaginar que naquele momento, naquela hora, né, pode não acontecer conforme vocês queiram, né, mas o Senhor, Ele sabe o tempo de todas as coisas, né? E graças a Deus, né, hoje estamos aqui, né? Hoje eu e minha família estamos aqui na igreja congregando, né? Aleluia! Existe um fruto da obediência. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente é jovem, a gente desobedece, a gente acha que tem razão, né? E eu acredito que o Senhor, Ele tem muita paciência conosco, porque por muito tempo nós queremos ter razão, né? Eu acho isso, eu penso isso, eu acredito nisso, né? E o jovem, muitas vezes, ele tem que não pagar para ver, mas ele percorre o caminho, ele colhe os frutos daquela escolha, né? E só há um caminho, né? O caminho é Jesus Cristo, né? Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então eu agradeço a igreja, em nome de Jesus, né? Pelo carinho que vocês têm com a minha família, né? Todo esse cuidado durante todo esse tempo. E eu sou muito grato a Deus por isso. Tá? E agradecer em especial ao pastor Roberto pela oportunidade, tá? E o pastor Roberto, ele passou um tema, né? Vamos lá. Aleluia, Jesus, glória a O Deus. tema é um reino invencível, tá? Fica em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 24 até o 26, tá? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, a toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Jesus, Ele veio ao mundo com um propósito, e esse propósito era que o inimigo não tivesse poder nas nossas vidas, né? O inimigo, até na vida do cristão, ele tenta fazer com que você não chegue à casa do Senhor, ele quer que você não esteja aqui, e ele veio para roubar, matar e destruir. Tá? E é isso que ele quer fazer. Mas Jesus, ele veio com esse propósito de nos perdoar dos nossos pecados, tá? Porque nós somos falhos, nós erramos, somos pecadores, e para isso que ele veio à terra. Foi o único justo, o único. Jesus olhou para a terra e não encontrou, e ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse foi o foco. Jesus, ele veio para aqueles que não creem, para aqueles que não merecem, tá? Às vezes você imagina que aquele que é certinho, aquele que é correto, aquele que acha que é santo. Não, Jesus veio para aquele que não quer vir para a igreja. Ele veio para aqueles que o recusaram. Em algum momento, em um certo ponto, o Espírito Santo, ele vai encontrar essa vida e ele vai transformar. Aleluia. E Jesus Cristo, ele veio para isso, pois o inimigo, ele quer acusar. O foco dele é acusar. Ele quer acusar, e Jesus, ele morreu na cruz para que você se sentisse culpado. E talvez você não saiba qual é o seu propósito de vida. Para que eu vim? Por que eu vim? Em um certo momento, os fariseus, eles queriam pegar Jesus
e de certa forma fazer perguntas que fizessem Jesus entrar em contradição. Em uma das oportunidades que eles perguntaram qual era o maior mandamento, né, que a principal intenção deles era acusar Jesus, era que Jesus fosse pego nas palavras, né? E Jesus, ele era muito sábio, filho do Pai, respondia até algumas perguntas e ele respondia fazendo outra pergunta. E no livro de Mateus, no capítulo 22, Mateus 22, no versículo 36 até o 40, Jesus respondeu: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o propósito e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando o pastor Roberto ele mencionou o tema, até perguntei para ele semana passada, e falava sobre reino, e o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração há uns 2 meses atrás, porque eu acredito que muitos aqui querem muito que alguém esteja aqui na igreja, algum familiar, alguma pessoa próxima, e em algum momento da vida você pode se perguntar: qual é o meu propósito? Por que eu vim para a terra? Por que eu estou aqui? Bom, nessa mensagem Jesus ele responde que você veio aqui para adorar a Deus. Aleluia. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e de todo o seu coração. Foi para isso que viemos à terra, para adorá-lo. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é adorar a Deus, é amá-lo com todas as nossas forças, mesmo naqueles dias que você não tem forças para orar, mesmo naqueles dias que você não tem força para adorá-lo, para escutá-lo, aquele tempo. Sabemos que os dias eles são maus, o tempo corre muito, mas assim, Deus ele quer isso de você. O propósito de vida é amar a Deus e amar as pessoas, as que merecem e as que não merecem. E amar a Deus envolve você cuidar até daqueles que não merecem. Quando nós nos questionamos, às vezes você pode ficar ansioso, um pouco triste, existe a depressão que muitas pessoas elas não acreditam, né? Mas Deus, Ele quer que você se aproxime dEle. E você deve se aproximar de Deus, escutando louvores. Você tem que ler a palavra todos os dias. E o relacionamento com Deus, isso é amar a Deus. Amar a Deus é ter um relacionamento diário. Amar a Deus é amar ao próximo. Então, o seu propósito de vida é amar a Deus e amar pessoas. Isso não é fácil, porque as pessoas, elas por alguns motivos, elas nos magoam, né? Por alguns motivos, elas acabam falando demais, né? E quando Jesus ele veio à Terra, ele mudou muitas coisas, né? Em alguns momentos da Bíblia, principalmente em Mateus 5, nas bem-aventuranças que o Senhor nos ensina, Ele nos ensina um modo invertido do que o nosso coração, ele acha que é o certo. O nosso coração, ele acha que o certo
assim como Jesus ele corrigiu em um momento do Mateus 5, no capítulo 5, você pode imaginar que quando Deus revelou a Moisés os mandamentos, em uma parte estava escrito: não matarás. Mas quando Jesus ele veio à terra, ele nos ensinou que não matarás também seria não matar o seu irmão com palavras. E as palavras elas não voltam atrás, tá? Então, a partir do momento que você lança a palavra, ela não pode ser corrigida. Você pode pedir desculpa, o perdão é diário, mas as palavras elas magoam, as palavras elas chateiam, as palavras não pensadas elas causam alguns estragos. Mas Jesus ele veio para nos curar. Aleluia. E eu acredito que o Senhor ele quer que você lembre o motivo pelo qual você nasceu. E é isso, você tem que adorá-lo todos os dias. Cansado ou não cansado, querendo ou não querendo. Existe sim o livre-arbítrio. E é nisso que as pessoas se baseiam. Eu faço isso porque eu sou livre, eu quero fazer isso, eu quero alimentar minha carne, eu quero vivenciar as coisas do meu jeito. E isso é desobediência. Mas o Senhor colocou no meu coração que nós devemos sim amar ao próximo. E algo que você pode fazer por alguém que você ama muito, e a palavra nos ensina a amar ao próximo, é você orar pela pessoa. E se você puder, jejuar. Um dia da semana, jejua por essa pessoa, interceda. Porque qual é a nossa diferença para outras pessoas? Temos sangue circulando nas nossas veias, nós temos o oxigênio, o Senhor nos privilegia todos os dias com um presente diário, que é uma oportunidade a cada dia de viver, de respirar, de adorá-lo. Nós devemos nos agradecer pelo pão de cada dia, pelo alimento, por ter uma casa, por ter onde dormir, por ter a nossa família. É verdade, ó Deus. E você pode fazer algo por alguém que você ama de verdade, ou por diversas pessoas. Um dia na semana, ora por essas pessoas, faça o jejum. Porque a nossa briga não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. A nossa briga é espiritual. E se você estiver despreparado, o inimigo não. O inimigo, ele está como um leão rugindo ao derredor, tentando te atrapalhar. O inimigo, ele fica o tempo todo tentando te cegar. Então assim, se você estiver despreparado, o que é estar despreparado? É levar a vida no automático, é não orar, é você escutar qualquer coisa. Como assim escutar qualquer coisa? Você é o que você vê. Não entendi. Se você assiste coisas que alimentam coisas carnais, a sua mentalidade vai ser essa. Se você escuta músicas que não exaltam a Deus, de certa forma, a letra que você está escutando, ela tem um propósito. E não há como você servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o dono desse mundo, são as riquezas, é o inimigo. Tá? Não entendi. Quando Jesus fala que ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, é porque não tem como ficar em cima do muro. Ou você obedece, ou você segue o caminho de Cristo, ou você segue um caminho que não é do Senhor, que é do inimigo, e acaba colhendo as consequências. Mas Deus colocou você
firmeza, com toda a clareza de pensamento, se você está aqui hoje, se até aqui o Senhor te sustentou, é para que você, com amor, com oração, com jejum, você interceda por aqueles que não conhecem a verdade. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas você deve fazer e entender o seu propósito. O seu propósito, novamente, é amar a Deus e amar as pessoas. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Aleluia. Este é o primeiro mandamento. Glória a Deus. Primeiro e maior. Então vocês estão no melhor lugar da terra. Aleluia. Vocês estão dentro da igreja e não é fácil permanecer aqui. É verdade. Muitos vêm, poucos permanecem. Verdade. Não entendi por que muitos vêm. Porque não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil você renunciar. Como disse o José Carlos, a renúncia muitas das vezes é você negar a si mesmo, como Jesus pede. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é você não ter razão. Negar a si mesmo é você esquecer tudo aquilo que te ensinaram na forma carnal e na espiritual, é o que aprendemos aqui na igreja. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir alma e espírito. Aleluia. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda a nossa mentalidade. A palavra de Deus traz vida, e vida com abundância. E existe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela vem do Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes, eu acabei mencionando no começo, que nós buscamos satisfazer a carne, nós buscamos fazer o que nós imaginamos que é o correto. E o que o Senhor quer de mim, quer de você, é que você se aproxime mais dele. Ontem a Letícia mencionou, que ela lembrou do momento que ela aceitou Jesus, e eu acho isso muito interessante, porque assim como José Carlos mencionou também, não é fácil você ter essa escolha de viver Cristo, de viver o Evangelho. Não é fácil você renunciar, não é fácil mesmo, mas o Senhor, Ele quer de mim, Ele quer de você essa entrega total. Glória a Deus. Em Mateus 5, no versículo 44, você vai entender o porquê que Jesus ele quer que você ore pelas pessoas que, na teoria, não merecem a nossa oração. E Jesus veio para mostrar o contrário. Sim, elas merecem oração. Ele veio à terra por isso. Então temos que orar por eles. Então em Mateus 5, no versículo 44 diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Bom, amar aos vossos inimigos,
maldizem. Como que eu posso amar uma pessoa que se declara meu inimigo? Quando uma pessoa, como está aqui, bendizei ao que vos maldizem. Quando alguém falar mal de você, quando alguém de certa forma te acusar ou falar mal na sua ausência, você ainda tem que falar bem dessa pessoa. Isso vai contra a nossa razão pessoal. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bom, se uma pessoa te odeia, você ainda tem que retribuir fazendo o bem. É isso que Jesus está te ensinando esta noite. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando você declara que você é cristão, automaticamente você se torna inimigo daqueles que não são cristãos. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É muito difícil, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Bom, o reino de Deus, ele exige uma maturidade. Ele exige essa maturidade de você orar o tempo todo. Você tem que orar por todas aquelas pessoas que você gostaria que estivesse aqui. Para finalizar, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 até o 58, ele vai responder o início de 1 Coríntios 15, 24, que foi o início da mensagem. Então, em 1 Coríntios 15, 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da tal imortalidade. E agora, na sequência, preste muita atenção. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia. O Senhor, acredito que falou muito no coração de cada um que está aqui. Aleluia. Então persista, não desista, ore por aquelas pessoas pelas quais você ama, as que estão na igreja e as que não estão. Então tenha essa persistência e lembre daquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de vocês. Você está na terra para
Amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu entendimento, com todas as suas forças e de todo o seu coração. E ame o seu próximo como a ti mesmo. E é isso que o Senhor quer de você. Continue, não pare, continue, persista. Continue, não é fácil, continue, está difícil, continua. Só há um caminho, é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho é para frente. Não olha para trás, não olha para as coisas que já passaram. O Senhor não quer que você cristalize os momentos bons que já ocorreram lá atrás. O Senhor, Ele quer que você avance, é para frente, continua, persista. Aleluia. Jesus é contigo. Para finalizar, João 14:19, porque eu vivo, vós também vivereis. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.